Bom dia, senhores operadores. Estou aqui com a minha tela da Active Trade com o dólar USA 500 e dólar iene. Dólar iene num tempo gráfico de operação, aqui no tempo gráfico de análise. Vou tirar essas figuras e vou tirar a minha métrica de negociação. Então, num tempo mais longo, ainda verificamos a desvalorização da moeda segue pertinente e contínua. Algumas retrações essas que não alteram o fluxo dela. Novamente, aqui verifica-se uma alta desvalorização a partir da última inflexão em maio, agora devido à mudança da política monetária. Mas verificamos aqui desde a guerra a mesma métrica, praticamente o mesmo ângulo, sem olhar para trás. Bem, nesse ponto já começamos a entender que o movimento está sendo feito em três frentes. A primeira extremamente aguda, a segunda com a mesma inclinação e a terceira fase desse movimento agora já começa a ter uma nova visão, uma nova inclinação. Então vamos dar atenção a esses detalhes e verificar a que ponto podemos considerar isso como significativo para continuar operando no sentido da tendência. Toda métrica equivale a uma retração proporcional, ou seja, se você movimentou 10, uma retração proporcional seria 1, 2 ou 3, até 30%. Acima de 2 é bear market, ou seja, se o mercado cair 20%, realmente ele vai estar em queda forte. Então ele pode ir até 30%. Nesse caso, ainda tem algum movimento residual para se chegar a esse topo. Nesse caso, verificando-se uma retração de 20%, é possível já tê-la mensurada aqui, ter ela em mensurações, está aqui, ou seja, a retração que havia, que nós podemos dizer que é saudável, ainda está se manifestando, ou seja, ainda tem tempo para se chegar a ela e seguir aquele topo. Essa é a métrica, essa é a forma de estudo. Nesse caso aqui, verificamos exatamente o movimento inverso, ou seja, utilizamos esses indicadores para negociação, podemos verificar aqui o ponto onde é mais significativo, ou seja, aos 35, né, do ADX. Nesse caso do 35 do ADX, o que nós podemos usar como métrica, num tempo mais curto, aqui dá para verificar. O momento que ele passa acima do 35, ele indica uma tendência. Nesse caso aqui, vou dar a devida atenção a essa coloração e essa daqui. Para que fique destacado. Então aqui está duas linhas acima do 35, mostrando que realmente é isso que acontece, ou seja, tem-se já uma definição exata do que é a tendência. A tendência, ao iniciar um ponto de rompimento, vamos verificar aqui o ponto de rompimento, ela confirma fortemente. Antecipar essa tendência para negociação não é extremamente difícil, porém não é confiável, não será confiável também. Então vamos dar o exemplo aqui. Nessa momento que houve uma extrema movimentação, que no caso aqui corresponde à notícia dos 9%, esses 9%, o mercado já havia precificado ele, porque é um cálculo de inflação anual com uma fração mensal. Então, a adição de um mês sobre aqueles valores que já estão extremamente
consolidado no mês anterior, tornou-se essa volatilidade presente, ou seja, ela apareceu a volatilidade no momento da notícia, aqui vamos verificar aqui na 1 hora, porém imediatamente houve uma reversão. Nesse caso aqui, o que nós verificamos foi exatamente isso, a tendência veio, aguardou a notícia, então está aqui o momento que ela vem abaixo, né? Vem durante de 9 de julho a 13 de julho, ou seja, 1, 2, 3, 4 dias, aguardou a notícia. Quando a notícia saiu, aumentou a volatilidade, imediatamente ela se configura como uma reversão. Porém, essa reversão, dentro do que nós chamamos de bear market, ela ainda está dentro da métrica que há muito tempo estou colocando como factível em termos de oscilação. Então vamos verificar aqui um topo, outro topo, vamos deixá-lo assim, e aqui vou dar ênfase à oscilação entre essa mínima e essa máxima, entre a mínima e a máxima. No caso, essa mínima já está aqui parametrizada com essa barra preta, e a máxima parametrizada com essa outra barra preta. Então ela está apontando por uma resultante entre as duas, ou seja, um ponto ainda entre essas oscilações que nós vimos nas semanas anteriores. Então aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, é um período extremamente longo, mas ele resulta num tempo gráfico semanal nessa figura que está intermediária aí. Então vamos dar atenção a isso, de forma que o tempo de 4 horas é mais fácil de verificar como ela está se comportando. Então está aqui a métrica intermediária, que é a resultante. A resultante é essa linha aqui, ela está bem posicionada avante. Aqui está ela. Bem, vou apagar, vou colocar uma nova linha resultante. Então a resultante está aqui, ó, nesse ponto que nós mencionamos, pela figura, né? Nesses oscilações de topos e fundo, aqui ela se repete, aqui ela vem no fundo. Aqui tem uma métrica de repetição, então está aqui o ponto de consenso. O bug, né? Eu coloco também no ponto de consenso. Vou tirar essa oscilação aqui, porque ela já está bem característica. Esse topo já vou excluir e vou dar atenção a esse topo agora. Bem, dessa forma, vamos verificando que essa oscilação que eu mencionei um pouco distante será o pêndulo da definição do movimento. Ou seja, nesse ponto máxima e mínima, ele tem uma reflexão imediata aqui para o dia. Bem, se considerar essa métrica como uma métrica reversa, ou seja, ela também tem essa definição para cá, então vamos desconsiderar aquele ponto e vamos dar a ela essa configuração. Bem, nesse patamar de configuração, se as métricas não forem repetidas, vamos verificar se elas não forem dissuadidas, né? Ou seja, não se manifestarem de forma diferente, elas seguem essa tendência que está aí na figura. Então, a métrica continua apontando para um mercado extremamente negativo. Então, vamos dar aqui a figura máxima para ficar resolvido. Está aqui o ponto máximo, aqui o ponto máximo, faltou arrastar. Assim é. Aqui tem o ponto de oscilação máxima, que seria o ponto de reversão esperado, e aqui o ponto de reversão mínima.
essa mesma métrica. No caso, aqui vamos dar a ele essa conotação. Aqui está o ponto onde essa linha verde será o desafio, tá? Então aqui tem um topo. Bem, o que acontece? Essa oscilação aqui, ó, é a responsável pelo movimento. Então a resultante dela advém de um outro ponto. Então vamos levar até esse ponto onde aí está a figura extremamente equidistante, né? Então no meu jargão eu utilizo a movimentação JHT. Então J seria esse movimento, que foi o movimento de uma retração com uma forte alta. O movimento H, ele está aqui, bem definido. No caso, esses topos e fundos aqui, ó, que a gente coloca como a definição H, tá? Aqui ele tem um topo e um fundo. E agora, em busca da definição T. O que é a definição T? Nesse ponto aqui, espera-se esse topo. Porém, não se tem ainda um ponto de inflexão. Aqui tem uma resistência. Ela vai nessa resistência, então nós teríamos um movimento em T, que seria a transversal dessa tendência negativa. Então vamos lá. Nessa tendência negativa, o que nós estamos buscando é um ponto de inflexão, ou seja, vou dar uma burilada aqui para que vocês vejam melhor. Bem, aí está. Eu vou retirar a métrica que está ali atrapalhando. Bem, a inflexão na forma de letra T, que é esse topo, né? Ele está em busca desse topo. Aonde é o topo? Quem é o topo? O topo anterior seria essa aqui. Nós já mencionamos ela, deixamos ela bem definida ali. Vou dar a ela a cor laranja, porque se ela não for transpassada, ela vai ser... Se ela não for transpassada, ela não será um suporte, ela será uma resistência. Então, o topo que nós estamos almejando já teria sido atingido, que é esse ponto. Aqui tem mais duas resultantes. Uma nesse bug, então nós vamos dar a ela essa segunda variação. Então, aqui vamos colocar o bug nela. E aqui nós temos uma outra resultante também, que nós estamos buscando ela como métrica de variação. Ela deslocou para o máximo da barra, então vamos deixá-la assim. Aqui. E o bug também vai nela, são dois pontos laterais aqui, muito próximo. Esse alvo, ele já foi suplantado? Não. Caso rompa-se essa resistência, o alvo imediato já está definido. Então, esse movimento triangular de busca daquela resistência, ele já está definido. Esse movimento de suporte desse fundo, nós vamos defini-lo agora com base nessa métrica. Tá aqui. Porém, essa métrica é a métrica da busca da tendência de topo. Então, ela tem referência aqui, e ela tem o paralelismo como a métrica de ângulo de inclinação. Então, vamos lá em busca do ângulo de inclinação. Está aqui o ponto, está muito parecido ali. Aonde que aquela métrica está apoiada? Da letra T, a transposição de níveis, vamos dizer assim. Aqui, o preço veio, o bear market definido, ela vai convergir para esse ponto, junto com esse. Bem, esse é o ângulo que nós estamos definindo, olhando uma métrica muito próxima que nós temos aqui. Bem, vai ficar assim vai permanecer, parece um pouco confuso, porém são forças em que estão relacionadas a alvos que foram medidos antes do momento que o mercado está vivendo. Então, se você mede um alvo e você
está defendendo esse alvo, pode ser que você consiga esse seu objetivo, conforme a sua capacidade de operar o ativo com métricas de novas médias, novas posições, reentradas e definições do ativo como factível de fazer realizações plenas das suas convicções. Então, nesse caso, a reversão está em andamento, a amplitude que ela está buscando é extremamente alta, ou seja, ela precisaria agora de uma reversão 3.900 para 4.300, são 500 pontos, dá praticamente 15%, de 4.000 seria 12,5% de recuperação. Então, 12,5% de recuperação, comparado com a inflação de 9%, é factível? Ou sim, é factível. Ah, mas em um ano. Sim, talvez em um ano. Mas talvez em menos tempo, por causa que, como a gente fala, como as pessoas têm dificuldade de fazer conta, o preço de um ano atrás era o preço sem inflação. Agora o preço inflacionou. Então, se o preço inflacionou, as vendas vão cair, porém os preços aumentaram, o resultado numérico será o mesmo. Então, a ação voltará, as ações desse índice voltará ou voltarão para os preços do passado. Agora ficou complicado, né? Pois é, mas é isso que acontece. Razões e proporções são assim. Você tem uma parte que foi perdida, porém ela é adicionada a uma nova parte que é o aumento do preço. O aumento do preço vezes a quantidade, diminui a quantidade em 25%, 30%, que é o movimento que está se esperando da recessão, porém aumenta-se o preço em 20%, 25%. O produto vai dar o mesmo preço das ações de um ano atrás. Então, vamos aguardar. Bem, essa foi a minha definição, agradeço.